Olá pessoal, tudo bem? No PMINA dessa semana nós vamos abordar os principais desafios para a implementação efetiva de sistemas de integridade no âmbito das contratações públicas, especialmente relacionando aí as exigências que a nova lei de licitações traz em relação ao tema. Bom, o primeiro desafio que eu chamo a atenção em relação à implementação efetiva de sistemas de integridade é, senão, o engajamento da alta administração. Sem engajamento da alta administração das empresas que venham se relacionar com o poder público, não vai haver uma implementação efetiva, porque essas empresas, elas simplesmente vão adotar a implementação, vão simplesmente implementar sistemas de integridade para cumprir uma obrigação legal. Então, a gente não vai ter, de fato, uma mudança de cultura interna da empresa, né? Uma mudança da cultura da fraude, uma mudança da cultura da corrupção para uma cultura da integridade, para uma cultura da moralidade, em relação a, que é o que a gente espera aí quando dá implementação de sistemas de integridade e talvez o objetivo principal aí, né, da implementação de sistemas de integridade no âmbito das contratações públicas. Então, redução do custo social da corrupção, melhoria, né, na qualidade da execução dos contratos, melhorias reputacionais em relação a como o mercado enxerga as contratações públicas, como outras empresas enxergam as empresas que se relacionam com o poder público e como as empresas enxergam a própria administração pública. Então, é necessário esse engajamento da alta administração, ou seja, é necessário walk the talk, né? Não só que a administração pública, a alta administração da empresa fale aquilo que deve ser feito, mas, de fato, ela faça aquilo que ela se propõe com a implementação de sistemas de integridade e compliance. Então, esse é o primeiro desafio para implementação efetiva de sistemas de integridade e compliance. Um segundo desafio em relação à implementação efetiva de sistemas de integridade e compliance é, senão, a fiscalização da implementação desses sistemas. Ora, a gente sabe que o tema compliance no âmbito das contratações públicas é um tema muito recente, sobretudo se a gente for pensar em norma geral, que é uma norma de abril de 2021. Então, a exigência de implementação de sistemas de integridade no âmbito da norma geral é algo muito recente. E por isso, então, sabe-se que a fiscalização da implementação desses programas também é um grande desafio, especialmente para a administração pública. Ora, se é algo novo para as empresas que se relacionam com o poder público, também é algo novo para a própria administração pública. Então, como fiscalizar aquilo que eu nem sei como deve ocorrer? Né? A gente sabe que a nova lei de licitações, ela não determinou expressamente o que é um programa de integridade, o que deve ser reconhecido como um programa de integridade, e também não determinou que a administração pública deve possuir um programa de integridade para então passar a exigir das empresas que se relacionam com o poder público. A nova lei de licitações, ela simplesmente passou a exigir como uma obrigação contratual nas contratações de grande vulto que a empresa licitante vencedora, lá durante a execução do contrato, vai ter que implementar um sistema de integridade. Não sem razão, já existe um projeto no Senado para alterar a nova lei de licitações, é o projeto 4334 de 2021, que traz lá no artigo 6º, então, traz uma modificação no artigo 6º da nova lei de licitações para inserir a definição do que seria um programa de integridade e também para passar a exigir que a administração pública implemente sistemas de integridade na sua estrutura, considerando os requisitos, alguns requisitos que são muito próximos aos requisitos lá do artigo 42 do decreto o decreto federal que regulamenta a lei anticorrupção. Então, esse seria o segundo desafio, muito porque é um tema muito novo, é um tema desconhecido. Então, como fiscalizar de forma efetiva aquilo que ainda não se conhece de forma pormenorizada e com a expertise necessária para tanto. Por fim, o terceiro desafio é a concepção da implementação do sistema de integridade como um investimento tanto às empresas que se relacionam com o poder público, quanto ao próprio poder público, né? É lógico que a gente sabe que a implementação de um sistema de integridade, ela vai ter um custo para as empresas que se relacionam com o poder público, mas ela não será um custo. Talvez esse custo esteja, inclusive, embutido na proposta
que vai ser a proposta mais vantajosa à administração pública. E aqui a gente não pode pensar que isso será um prejuízo para a administração pública, porque a gente tem que mudar a mentalidade de que a administração pública ela sempre deve contratar o menor preço. Não é isso que fala a Lei Geral de Licitações. A Lei Geral de Licitações fala em contratação mais vantajosa. E quando a gente insere mecanismos, né, como sistemas de integridade, que são incentivos à mudança de cultura de corrupção, ou quando a gente insere outros mecanismos de incentivo, como a adoção de políticas de equidade entre homens e mulheres, a gente tem que pensar nisso como um investimento que vai trazer retorno para a administração pública. Então, talvez o valor monetário do contrato seja um pouco mais alto no momento da contratação, mas isso durante a execução do contrato trará benefícios à administração pública, seja em relação à própria execução do contrato, que certamente será muito melhor, mas também como em relação à redução do custo social da corrupção e a própria análise de mercado em relação a como a administração pública tem se portado em relação à busca por empresas idôneas, por empresas íntegras e por empresas que buscam estar de acordo com padrões de ética e integridade. Então, a gente precisa, de fato, encarar, né, a análise da adoção de sistemas de integridade como um investimento. Por isso, o desafio é deixar de enxergá-lo como apenas um custo, né, ou como o custo. De fato, tem um custo, mas não é um custo. É um investimento que trará retorno a médio e a longo prazo, inclusive impactos sociais, né? Que é o que a gente busca, a redução do custo social da corrupção no âmbito das contratações públicas. Um abraço, pessoal, e até a próxima!